Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todas. Espero que todas estejam bem na presença do Senhor. Hoje é segunda-feira, é o início da semana, minhas amadas irmãs. Espero que todos venham ter uma semana abençoada, uma semana na presença de Deus, uma semana recheada, minhas amadas irmãs, para todas vocês, para todos os inscritos deste canal. Venha ter uma semana recheada, cheia de bênção, de saúde, mais da presença de Deus. Que Jesus te abençoe, que Jesus te cubra de bênção, a sua vida, a sua família, a sua casa. Em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, eu peço ao Senhor que Jesus abençoe cada um de vocês, cada inscrito desse canal, e venha ser para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Amém, minhas amadas irmãs? Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, aperta aí no seu like, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis que é do nosso Deus. Amém? Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro dos Salmos. Aleluia. Salmos 5, minhas amadas irmãs, e o verso 1, que diz a mim e a você assim: dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Aqui o salmista está falando para Deus, orando ao Senhor e pedindo a Deus que ele dê ouvido à voz dele, que ele dê ouvido à meditação dele. Louvado seja o nome do Senhor. E continua: atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Aleluia. A Deus, a Jesus, ele ora, ele pede. Aleluia, a misericórdia, ele pede aquilo que ele está necessitando da parte do Senhor, para a vida dele, para a família dele, para a casa dele. Louvado seja Deus. E pela manhã ouvirá a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão, a tua vista aborrece. A todos os que praticam maldade, destruirá aqueles que preferem a mentira. Ó Senhor, aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa, pela grandeza da tua benignidade. Em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Plana diante de mim os teus caminhos. Aleluia. Aqui o salmista, minhas amadas irmãs, está pedindo a Deus a misericórdia. Pedindo que Deus ouça a oração dele. Que Deus chegue com providência na vida dele, ouça a oração. Pela manhã ouvirá a minha voz, ó Senhor. Pela manhã, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Aleluia. Com Deus não existe mal, minhas amadas irmãs. Com Deus não existe, aleluia, a mentira. Com Deus não existe o engano. Com Deus não existe a maldade. Mas existe a verdade e a justiça. A verdade e a justiça habitam, aleluia, na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista diz: ouve as minhas palavras, ó Senhor. Atenda a minha meditação. Glória a Deus. Atenda a voz do meu clamor. Rei meu, Deus meu, pois a ti orarei. Quando eu e você, aleluia, entramos no nosso quarto, aleluia, e dobramos o nosso joelho diante da presença de Deus, e clamamos a Ele a misericórdia dEle, minhas amadas irmãs, o Senhor se faz presente na minha vida e na tua. Muitas vezes estamos ali orando, ali clamando pela misericórdia do Senhor. E muitas vezes o silêncio do Senhor, ele continua. Mas quando ele está em silêncio, isso não quer dizer que ele não está conosco. Muitas vezes achamos que ele não está, mas ele está. Porque ele disse: eu vou para o tal meu Pai,
Deixarei o meu Consolador. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, todos os dias, Deus, o Espírito Santo dele, está conosco, comigo e com você. Por mais que ele esteja ali em silêncio, mas ele está nos vendo, nos assistindo e nos vendo tudo o que nós estamos precisando, vendo tudo aquilo que estamos precisando e que estamos necessitando. Só Deus tem o poder de chegar na minha e na tua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Pela manhã ouvirá a minha voz, ó Senhor. Pela manhã, louvado seja Deus. Me apresentarei a ti e vigiarei. Temos que vigiar. Ter uma vida de vigilância. Vigiar todos os dias. Para que o maligno não venha enganar nem a mim nem a você. Ter uma vida ali, aleluia, em concordância com a palavra de Deus. Para que eu e você venhamos andar nos caminhos, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade. Aleluia. Nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão. Os loucos não param de fazer o mal. Não para, aleluia, de fazer a maldade. Mas o que Deus está falando aqui para mim e para você, pela palavra dele, louvado seja Deus. Os loucos não pararão. A tua vista aborrece. Então a vista de Deus está vendo a maldade dos seres humanos. A vista de Deus está vendo ali, aleluia, está contemplando, aleluia, toda a maldade, todo o mal que faz contra a minha vida e contra a tua. Porque os olhos de Deus, minhas amadas irmãs, percorrem por toda a terra. Nada sai da presença de Deus. Nada sai da presença do nosso Deus, do nosso Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Os loucos não pararão, a tua vista aborrece. A todos os que praticam a maldade, destruirá aqueles que preferem a mentira. Então, Jesus destrói toda a maldade. Jesus destrói, aleluia, toda a mentira. Jesus destrói tudo aquilo que não provém dele contra a minha vida e contra a tua. É destruído, cai por terra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, ele é Deus. Ele muitas vezes, ele prova o nosso coração. Ele prova a nossa fé. Mas ele aborrece o mal. Ele aborrece a maldade. Ele aborrece a mentira. Ele aborrece tudo aquilo que não provém da palavra. Porque Deus, ele é justo, ele é verdadeiro, ele é vida. Aleluia. Destruirá aqueles que preferem a mentira. Aleluia. Ó Senhor, aborrece o homem sanguinário. Aleluia. E fraudulento. Então, todas essas coisas, minhas amadas irmãs, aborrecem diante dos olhos do nosso Deus, do nosso Jesus. Porque Deus, ele é santo. Deus, ele é um Deus santo, é um Deus perfeito, é um Deus justo e verdadeiro na minha e na tua vida. Então, o que Deus espera de mim e de você é que andamos num caminho reto, sem perder para a esquerda, nem muito menos para a direita, mas olhar para o alto. Olhar para o alvo que é Jesus Cristo, o autor e consumador da minha e da tua fé. Não desista daquilo que você quer tanto na sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que você cada dia mais, minhas amadas irmãs, leia a palavra. Vamos ler a palavra. Vamos saber quem é Deus, conhecer Ele. Só conhecemos quem é Deus pela palavra. É lendo a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, que passamos a conhecer, a saber quem é Deus. Porque Deus, ele veio curar, salvar e libertar. A palavra de Deus é cura, é salvação e é libertação. E eu tenho para mim saber quem é esse Deus tão maravilhoso, tão poderoso que ele é, minhas amadas irmãs. Aleluia. Eu tenho que me esforçar todos os dias para ler a palavra. Por mais que às vezes, quando pegamos a Bíblia para ler, dá lá um sono.
mas nós temos que se esforçar para estar todos os dias diante da palavra de Deus. Que o meu coração e o seu coração esteja todos os dias, minhas amadas irmãs, ligada com os céus. O meu pensamento, o seu pensamento esteja ligado com os céus. Porque quando eu e você, aleluia, estamos ligados com os céus, estamos ligados com Jesus. Estamos ligados com Jesus. Louvado seja Deus. Porque viver na presença de Deus, minhas amadas irmãs, você quer fácil? Não. Mas nós temos que lutar por essa presença. Lê todo dia um versículo da palavra. Eu estou lendo o Novo Testamento. Já é a segunda vez que eu leio a Bíblia. Tanto o Novo como o Velho Testamento. Ainda não terminei o Novo Testamento. Mas eu vou terminar o Novo Testamento. Eu tenho que me esforçar a ler a palavra do meu Deus. Porque foi aqui que eu encontrei a vida. Aleluia. Foi aqui que eu encontrei a vida, minhas amadas irmãs. Porque quando nós não conhecemos a palavra, somos vivo morto. Espiritualmente estamos mortos, porque não conhecemos a verdade. E a palavra de Deus diz a mim e a você no livro de João, quando estou lembrado do versículo, que diz assim: conhecerei a verdade e a verdade nos libertará. E que nos liberta, minhas amadas irmãs, é esta palavra. Tão santa e tão perfeita e tão viva. Ela é viva porque o dono da palavra é vivo. Louvado seja Deus. Para que eu e você viemos fazer sempre ao bem. Se afastar do mal. E se aproximar de Jesus. Amar. Perdoar. Aleluia. Orar ao nosso Deus. Clamar pela misericórdia dele nas nossas vidas, na nossa família, minhas amadas irmãs. Porque é isso que ele espera de mim e de você. Que eu e você se aproximamos dele para que ele venha se aproximar de mim e de você. Mas para isso eu tenho que despertar. Eu tenho que clamar pela misericórdia dele e ler a palavra. Porque é aqui que eu vou conhecer e saber quem ele é. É na palavra. É a palavra dele que fala comigo e com você. Louvado seja o nome do Senhor. E continua aqui falando para mim e para você. O Senhor aborrece o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Aleluia. Aqui está falando que vamos para o templo, para onde? Para a igreja. Aleluia. Para orar, para louvar o nome do Senhor, para glorificar o nome, o único nome que é digno de ser adorado, minhas amadas irmãs, é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É aquele nome que está acima de todos os nomes, Jesus Cristo. Aleluia. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. O Senhor guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Plana diante de mim o teu caminho. Então nós temos que andar, minhas amadas irmãs, diante de Deus. No caminho plano, num caminho reto, num caminho sem desviar, nem para frente, nem para trás, nem para a esquerda, nem para a direita, mas olhar para o alto. Olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Ele que nos guia nossas vidas, minhas amadas irmãs. Ele que nos guia nossos passos, os nossos pensamentos, para que todo dia eu e você estaremos na presença dele. Porque pode faltar tudo, mas na minha e na tua vida não pode faltar a presença de Deus. Temos que estar diante dele, na presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Para que eu e você venhamos ter intimidade, venhamos ter comunhão com esse Deus tão maravilhoso, com esse Deus que é o nosso Pai, o Criador dos céus e da terra. Aleluia. Porque Deus, ele é Deus, minhas amadas irmãs. Não duvide da palavra, somente creia na palavra. Quando eu e você crê na palavra, nós estamos crendo no Senhor Jesus Cristo. Nós estamos crendo nesse Deus que deu o seu Filho unigênico para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Vamos crer na palavra, olhar para a palavra, pedir a Deus sabedoria para entender a palavra dele.
para que eu e você, minhas amadas irmãs, venhamos viver com Jesus, para um dia da vinda dele, aleluia, que cada dia mais, minhas amadas irmãs, se aproxima a vida de Jesus Cristo, buscar a sua igreja, para que eu e você estaremos pronta, a nossa família estará salva, a nossa família estará liberta, minhas amadas irmãs, para que suba no dia do arrebatamento. Temos que lutar contra nós mesmos, não jogar a toalha, não abandonar a nossa família, mas orar por eles, pedir a misericórdia de Deus por eles, porque é assim que Deus espera de mim e de você. Aleluia, a palavra de Deus diz que aquele que não luta pelos seus é pior do que aqueles que pelos ímpios. Porque o ímpio já é ímpio, não conhece a verdade. Mas quando eu e você conhece a verdade e não luta pela sua família, nós estamos sendo pior do que aqueles ímpios. Porque conhecemos a verdade, conhecerei a verdade e a verdade nos libertará. A verdade é Jesus, a verdade é a palavra, a verdade é o amor, aleluia, que temos que crer, que ter pela família, temos que ter pelo aquele parente que está afastado, que está desviado do caminho do Senhor. E pedir a Jesus Cristo a misericórdia todos os dias na nossa vida, para que Jesus chegue com a misericórdia dele, para que Jesus chegue com a providência dele, para que Jesus chegue, aleluia, trazendo aquele que está afastado para os caminhos dele. Aquela ovelha ali, aleluia, palavra do Senhor diz lá no livro de, lembra-se em Marcos, em Lucas, aleluia, que uma ovelha desagarrou do rebanho. Ele deixou as 99 lá e foi em busca daquela perdida. E diz a palavra que quando ele encontrou aquela, trouxe nos ombros, aleluia, teve festa no céu. Quando um se arrepende e vem para o caminho do Senhor. Então é isso que Deus espera de mim e de você, que nós falamos da palavra, que nós se arrependemos dos nossos pecados e venha para Jesus, para ser cheio de bênção, para ser cheio, aleluia, da presença de Deus, porque o que importa na minha e na tua vida é a presença. Quando eu e você temos Deus, temos Jesus Cristo, nós temos tudo na nossa vida, minhas amadas irmãs. Essa palavra aqui do Salmo 5, Jesus me deu ontem, se eu não me engano foi ontem que ele me deu esta palavra. E muitas vezes eu fico perguntando, Senhor, é aqui mesmo que o Senhor quer que eu pregue? E fica no coração, Deus confirmando que é aqui que eu tenho que falar da palavra dele. Tudo que eu falo aqui, minhas amadas irmãs, eu venho pela direção do Espírito Santo. Eu não falo aqui nada do meu querer, nada da minha vontade, porque eu não sou nada. Aqui quem manda é Jesus, quem manda é o Espírito Santo. Aleluia, Ele que faz, Ele que desfaz, Ele que manda, porque a palavra é dele, a obra é dele. Aleluia, eu tenho que estar aqui querendo somente obedecer o Criador dos céus e da terra, o meu Deus, o meu Jesus Cristo, aleluia, que só quer o melhor para mim, para você e sua família. Amém, minhas amadas irmãs. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que você venha ter uma semana abençoada, recheada de bênção, recheada de cura, recheada de libertação. As portas do emprego estão fechadas, que Jesus venha abrir as portas do emprego. Para aquele que está desempregado, Senhor, venha dar emprego, venha trabalhar para alimentar a sua família, a sua casa, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo.